Talvez uma das principais dúvidas que você pode ter é na diferenciação sobre o que é temperatura e o que é calor. Eu trouxe um quadro comparativo, vou colocar ele aqui, para a gente discutir essa diferenciação sobre o que é temperatura e o que é calor. Primeiro, vamos para a definição. A temperatura tem uma definição associada ao movimento das partículas de um sistema. Quanto maior a temperatura, mais as partículas irão se movimentar. A gente vai ter uma maior movimentação. Então, a definição de temperatura é associada ao movimento das partículas de um sistema. O que é temperatura, professor? É o grau de agitação das partículas de um sistema. No caso do calor, a definição ela vai estar associada a um movimento, mas não é movimento de partículas, e sim o movimento da energia de um local para outro. O calor, sua definição está associada com o termo transporte. O calor representa o transporte de energia de um corpo para outro, do mais quente para o mais frio. A temperatura, em química, ela tem uma representação, ela tem um símbolo. O símbolo da temperatura é T. No caso do calor, o símbolo vai ser o Q. A temperatura tem como unidade, no Sistema Internacional de Unidades, o K de Kelvin. No caso do calor, a unidade que iremos usar vai ser o J de Joule. Também existem outras unidades para representar um grau de temperatura ou então o calor que um ambiente apresenta. Celsius e Fahrenheit são outras unidades usadas para mensurar a temperatura, e caloria é uma outra unidade associada à quantidade de calor, vou colocar nesses termos, que as partículas de um sistema elas apresentam. Lembrando que o calor, sua definição, vai estar associada à transferência de energia de um local para outro. Com relação às partículas, o movimento das partículas a gente associa à temperatura. O total de energia que as partículas possuem, a gente associa ao calor. Eu vou falar mais sobre essa última diferenciação. O calor associado ao total de energia das partículas e a temperatura associada ao movimento. Temperatura sempre a gente associa ao movimento das partículas de um sistema. Eu tenho aqui dois recipientes. Na verdade, são representações do mesmo recipiente, só que em momentos diferentes. Aqui a gente tem o recipiente com um líquido a 25 graus, 500 ml, e aqui o mesmo líquido, só que numa temperatura maior. Ele está a 80 graus. Nessa figura, a gente tem o mesmo líquido, só que em uma quantidade menor. Em vez de 500 ml, a gente tem 100 ml dele. Perceba que as temperaturas elas são equivalentes. A gente aquece para que se alcance a temperatura de 80 graus. Pergunta: na sua opinião, ao aquecer esse recipiente contendo 500 ml do líquido e aquecer esse aqui contendo 100 ml do líquido,
Qual dos dois recipientes vai alcançar 80 graus primeiro? Feras. O tempo que se passa para que se alcance essa temperatura está associado à quantidade de calor que eu vou fornecer para o sistema, para que essa temperatura de referência, que no caso é 80 graus, seja alcançada. Se eu estou a 25 graus e quero alcançar 80 graus em um recipiente que possui 500 ml, eu vou passar mais tempo para conseguir essa elevação de temperatura do que o tempo que se passa se a quantidade do líquido fosse menor. Perceba que a quantidade de calor que os corpos podem possuir é diferente. 80 graus nesse recipiente significa ter passado para essa massa líquida uma quantidade de calor superior à que foi usada para alcançar 80 graus aqui, onde o volume é menor. Isso faz com que a gente chegue em outras duas propriedades que servem para diferenciar calor e temperatura. A temperatura, ela não depende da massa, da quantidade da matéria que o corpo possui. A gente fala que a temperatura é uma propriedade intensiva. No caso do calor, bom, o calor ele depende da massa que o corpo possui. Quanto mais massa, quanto maior seu tamanho, de modo geral, mais calor vai ter que ser fornecido. Então a gente fala que o calor é uma propriedade extensiva. Na próxima aula a gente vai ver a diferença prática entre propriedades intensivas e extensivas da matéria. Até a próxima.